Banco Itaú está à frente de várias iniciativas que fazem a diferença para o futuro do planeta. Com práticas ESG, a instituição está, por exemplo, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, garantindo sustentabilidade com as bikes laranjinhas, estimulando o transporte ecológico. Estamos agora com a Luciana Nicola, ela que é diretora de Relações Institucionais e de Sustentabilidade do Itaú. Luciana, muito obrigada por conversar conosco aqui no Visões ESG, tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Luciana, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do banco, de uma instituição como um banco, no fomento à transição energética, no fomento à transição climática na atualidade. O banco, a gente sabe, você já falou algumas vezes sobre isso, né? Não produz tantos poluentes quanto, por exemplo, uma indústria, mas tem um papel fundamental nessa transição. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Bom, o setor financeiro como um todo, ele é um setor que ele tem uma baixa intensidade em emissão de carbono, né? Porque a nossa operação, a agência, né, os nossos postos de atendimento, nossa operação hoje digital, ela não promove tantas emissões de carbono, né? A gente tem mais voltado ao ar-condicionado, dos gases fugitivos, o deslocamento do funcionário, casa-trabalho, mas é uma emissão relativamente baixa, né? Para você ter uma ideia, a emissão da carteira que eu financio, então todos os créditos que eu concedo para os meus clientes desses demais setores, ele é 700 vezes maior do que as emissões do próprio banco. Então, a nossa colaboração em reduzir as nossas emissões não é significativo, né? A gente já vem há tempos olhando a nossa matriz de energia para garantir que é uma emissão limpa, olhando como é que a gente pode reduzir nas nossas próprias operações, olhar alternativas para ar-condicionado, mas mesmo assim é uma redução baixa. Mas aquilo que eu financio é que, de fato, eu acho que tem a maior contribuição de um banco, né? Porque se eu pegar aquele dinheiro que o poupador coloca no banco e emprestar para as empresas, sempre olhando com um olhar de oportunidade, aquela operação que vai ajudar a menor redução de carbono ou que vai ter um impacto melhor no meio ambiente, eu acho que essa é a maior contribuição que um banco pode dar. Então, hoje, o que a gente tem feito é olhar todas as emissões setor a setor. Então, a gente foi olhar lá alumínio, a gente olhou cimento, imobiliário, veículos e transportes de uma forma geral, própria operação de agronegócio, ou seja, todos os 9 setores são considerados os mais carbono intensivos, e olhar como que o Itaú pode induzir a descarbonização desses setores, sendo o banco que vai ajudar na transição, né? E aí tem a questão do crédito, ou seja, oferecer taxas diferenciadas ou estruturar a operação para emissão de dívidas que de fato venham com uma taxa de investimento externo mais baixa. Mas como é que a gente ajuda esses clientes a entenderem que a descarbonização é um diferencial competitivo para ele, né? Que ou ele vai ter que revisitar a matéria-prima que ele usa, que às vezes é muito intensiva em carbono, ou ele vai ter que olhar o modo de produção. É um forno a carvão, tem alguma intensidade na produção? E normalmente o que a gente observa é que no momento que ele começa a olhar a redução das emissões na sua operação, ele também começa a reduzir investimentos em recursos que ele fazia até então e não tinha consciência disso, né? Então, hoje a gente tem olhado como que o Itaú pode contribuir. O que a gente quer, no fundo, é ser o banco da transição para os nossos clientes nessa jornada climática. Então, vocês fazem uma pesquisa, vocês precisam estar a todo tempo atualizados em relação do que está acontecendo em cada setor e, às vezes, até uma iniciativa que pode ser um diferencial para um cliente é apresentada por vocês mesmos, assim, vocês Sim. falam, ó, esse caminho daqui você vai economizar, você vai contribuir para o meio ambiente. Então é esse papel que o banco faz um papel intermediário. Sim, o banco aderiu a uma aliança chamada Net Zero Bank Alliance, promovida pela ONU, e essa aliança, o que ela busca, né? Que bancos cheguem até 2050 sendo zero em carbono. E aí ele tem uma série de metodologias que nos ajudam a entender a emissão de setor a setor. Então, é uma metodologia internacional que todos os bancos usam. Porque, para não correr o risco do Itaú ter um olhar, o outro banco ter outro olhar, e no final não ter um match e aquela empresa chegar a zero, né? Então, tem uma metodologia internacional que a gente aplicou no momento que a gente aderiu, e todo ano a gente revisita para entender, está crescendo ou está diminuindo a emissão, né? E eu consigo ter isso num dado granular por cliente, por operação do cliente, para poder ajudá-lo nisso.
Então, tem horas que o cliente nos procura para pedir ajuda. Então, olha, quero fazer uma emissão de dívida para eu conseguir fazer o investimento que eu preciso para reduzir a emissão de parte da minha operação. Aí o Itaú vai lá, ajuda a estruturar, coloca metas com esses clientes para entender, olha, quais vão ser os indicadores e em que prazo você vai cumprir isso. E aí a gente vai a mercado para mostrar que o Itaú está apresentando uma proposta de uma emissão de dívida de um cliente, no qual o próprio Itaú vai ser o responsável em monitorar para ver se ele está cumprindo, com o objetivo da gente ter uma taxa de juros mais competitiva, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem questões econômicas que trazem um desafio para as empresas em investir em inovação, em mudanças de processo. Então, esse diferencial de buscar um recurso mais barato ajuda o cliente a entender que ele não vai ter que colocar tanto dinheiro a mais, ou seja, ele vai ter um recurso, uma taxa de juros bem competitiva, mas que vai trazer um retorno financeiro ou reputacional muitas vezes para essa empresa. E às vezes é o contrário. Então, o Itaú avalia alguma prática e ele vai lá e busca oferecer para os seus clientes. Por exemplo, uma tese que a gente tem hoje, quando você olha a frota de caminhões no Brasil, você tem um tempo de uso longo de caminhões no Brasil, né? Porque é um investimento no sistema rodoviário predominante no Brasil, que é caro e ele roda por muitos anos. Qual é a forma que a gente pode reduzir as emissões do sistema rodoviário sem pensar ainda nessas novas tecnologias, né? Assim, não, mas o caminhão elétrico ainda não se comprovou, o biometano ainda está em estudo. Se você simplesmente trocar um caminhão muito antigo por um caminhão mais novo, que já tem uma eficiência no motor, você reduz consideravelmente as emissões desse motor, né? Desse caminhão que ele está emitindo na atmosfera. Então, a gente montou uma tese para oferecer para os nossos clientes que precisam desse sistema logístico rodoviário, para dizer, olha, se você trocar a sua frota por uma frota mais nova, a gente vai calcular para você quanto carbono você está deixando de emitir, só o fato de você trocar por um mais novo, e isso vem num diferencial na taxa de juros. Então, porque a gente acredita muito que vai no incentivo ainda para essas empresas, né? Como é que ela entende muitas vezes no incentivo financeiro. Então, essa é a contribuição que a gente acha que um banco pode dar. Agora, tem um setor atualmente que vocês observam que esteja mais engajado, talvez o setor agro ou automobilístico, não sei se você tem esse dado, mas um que busque mais esse tipo de financiamento para poder contribuir com o meio ambiente também, ter um retorno financeiro positivo? Acho que tem um contexto geopolítico importante por trás disso, porque quando você olha para a Europa, né, a Europa ela tem hoje regras muito mais rígidas em relação à questão climática, né? E como que a Europa colocou desafios para o Brasil? Ela colocou uma série de questões de entrada, ou seja, hoje ela tem um imposto de entrada, porque ela não quer pagar pelo carbono que a gente produziu aqui, tá? Fala assim, eu vou comprar de você, mas eu não vou ter que compensar as emissões do seu carbono local, né? Porque no fundo, quando a empresa europeia adquire um produto brasileiro, parte dos escopos, ela vai ter que, se não foi reduzido ou se não está num escopo adequado, ela que vai ter que compensar isso, né? Com isso, a indústria brasileira, de uma forma geral, teve que ser revisitada, porque senão a exportação deixaria de acontecer. Então, hoje você vê, por exemplo, no agronegócio, tem toda uma preocupação na cadeia do agro, e também tem muita oportunidade, mas voltando para o desafio, porque ninguém mais quer comprar produtos que tenham dúvidas se em área desmatada ou não. E você tem que comprovar isso. Então, a madeira tem que ser uma madeira certificada que sabe a procedência. Existe essa mudança do consumidor, né? Tem uma mudança dos países consumidores nesse processo de exportação, que fez com que esses setores estão olhando para isso, né? Quando você olha para o sistema rodoviário, por exemplo, quantas emissões no sistema de entrega e logístico? A Europa traz lá uma certificação de qual é o motor que tem que ter, porque é menos emissor, e com isso a Europa topa. Então, de uma forma geral, você tem todos os setores muito atentos, porque isso deixou de ser uma questão só brasileira para impactar o mercado exportador que o Brasil tem de potencial. Mas qual que é o desafio que tem por trás disso? Como é que eu financio essa transição? Hoje não dá para ser um custo de um crédito normal. Então, é aí que entra, acho que a conscientização dos setores e como que os bancos podem ajudar nesse processo. Agora, o agro, além da gente olhar para ele, né, pelos vieses que a gente tem de desmatamento, ele tem muita oportunidade. Por quê? Quando você olha o agro internacional, ele não tem práticas sustentáveis que o agro brasileiro tem.
Então, a gente tem um potencial do nosso agro ser negativo em emissão de carbono e compensar a emissão de outros setores. Então, hoje a gente tem usado vários hubs de inovação no Brasil, inclusive a gente tem um, que é o Cubo, onde a gente tem um hub ESG dentro do Cubo para a gente olhar todas as soluções, inovações, que startups já estão escaláveis para ajudar os clientes nesse processo. Como é que a gente faz essa virada do agro? Né? Porque você vai ter um agro menos emissor, você vai poder vender créditos de carbono com adicionalidade, né, porque você está falando de um crédito de muita qualidade, tem pagamento de serviços ambientais por isso, então tem muita coisa e é uma agenda que está evoluindo muito rápida, né, o que é uma notícia muito positiva para o Brasil comparado a outros países. E vocês estão trabalhando com esse público do agro, porque dessa forma, pelo que eu entendi, o agro tem um potencial de ser o grande exemplo do mundo em relação à sustentabilidade. Sim. A gente hoje, vou citar duas práticas que eu acho que só para tangibilizar, né? A gente tem uma parceria com um cliente nosso que é a Singenta, que ele conseguiu desenvolver uma assistência técnica e nos propôs dividir o risco do cliente com a gente, onde o Itaú consegue emprestar recursos numa taxa diferenciada para produtores recuperarem áreas degradadas e transformarem em áreas agricultáveis. Quais são as boas notícias por trás disso? A gente reduz o nível de área degradada, aquela área que já serviu para pasto no passado ou para alguma cultura que hoje não é uma cultura mais apropriada para cultivo naquela região. Você contribui com a agenda alimentar do mundo, porque a gente vai ter mais exportação de grãos, de commodities de uma forma geral. E com essa prática, o produtor ele consegue reter mais carbono no solo. Porque ele não está deixando aquela terra degradada, ela está o tempo todo passando pelo plantio de culturas, né? E isso, você tem uma adesão porque é a relação do ganha-ganha, é bom para o meio ambiente, é bom para o pequeno produtor, tem um crédito diferenciado, então, e a gente consegue reduzir o número de áreas degradadas no Brasil, o que é muito positivo. Tem uma outra que é mais simples ainda, né? Que normalmente, quando o produtor ele faz o plantio, ele vai lá, remove tudo que tem em cima da terra, e aí ele faz o plantio. Se ele mantiver a folhagem, tudo que tiver da plantação anterior, e ele fizer a plantação direto nessa, ele não libera o carbono, nenhum carbono da atmosfera. Então a gente fala que aquele produtor que faz o plantio por meio de cobertura, ou seja, daquilo que sobrou na terra, a gente consegue dar um diferencial porque eu consigo tangibilizar de que ele é menos emissor. Então, o agro, e fora, tem muitas outras práticas, né? A gente tem Embrapa, a gente tem várias entidades tão importantes no Brasil que vivem estudando sobre isso, fora as nossas academias como o INSPER, FGV, a USF, as universidades federais que a gente tem no Brasil. Nosso agro está muito à frente de práticas sustentáveis perante ao agro no mundo. Legal. Agora, fora do crédito, da parte do financiamento, o Itaú também tem iniciativas que fazem a diferença. Por exemplo, o grande exemplo que a gente tem aqui são as bikes laranjinhas, né? Que estão aqui nas ruas do Rio de Janeiro tomadas e também em outras cidades do país. Eu queria que você falasse sobre o sucesso desse projeto e as perspectivas aí para o futuro. A gente completou em março 13 anos de Bike Itaú e o lançamento foi aqui no Rio de Janeiro. A gente começou pelo Rio de Janeiro, né? O projeto é um sucesso. Eu acho que a gente conseguiu encontrar uma demanda reprimida de pessoas que buscavam um modal mais sustentável e mais sustentável ou porque ele entende que não é emissor, é bom para o meio ambiente, ou porque é sustentável para a saúde dele, ou é sustentável para o bolso dele, porque tem uma questão de redução de custo do quanto as pessoas gastam em transporte ao incluir a bicicleta como um modal dentro, né, do dia como um todo. O que a gente percebe a demanda que foi reprimida, ela possibilitou que a gente não só fosse crescendo o número de bicicletas e estações nas cidades, mas que outras cidades no Brasil também estivessem interessadas em incluir isso atrelado ao ônibus, ao metrô, ao trem, ao VLT, ou seja, outros modos de transporte. Ou seja, a gente não acredita que a bicicleta, você vai pegar a bicicleta e vai ter um deslocamento completo no dia, né? Porque é um grande deslocamento normalmente. Mas a bicicleta complementar com a questão da intermodalidade que a gente traz, ele é um grande fator de sucesso, não só para atender a demanda desse público que usa para a saúde, para o bem do meio ambiente, para a questão de custo, para a redução das emissões nos grandes centros urbanos, né? Porque quando você olha para as emissões no Brasil, o principal fator de emissão brasileiro é o uso da terra e o agro. Em segundo lugar,
é a questão de transporte de uma forma geral. Quando você desce para os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, é o transporte. O grande vilão de emissões está localizado no transporte. E aí a bicicleta, que há 13 anos começou a se consolidar e veio vindo, é um fator importante, porque ele consegue tirar a emissão que você vai ter do ônibus, do carro individual, ele vai contribuir nesse processo, né? Sem contar que o que a gente percebe é que quando chega a estação da bike, você começa a mudar um pouco a interação do entorno, porque você tem, às vezes, uma questão econômica, né? É uma casa de suco, é uma casa do sorvete, é uma barraca de água de coco. Então, Mexe com tudo, já né? conseguiu mensurar o crescimento econômico desses pequenos comércios de empreendedores vinculados à mobilidade. Você começa a ver as pessoas se apropriando melhor do espaço público onde elas estão inseridas, né? Porque dentro do ônibus, do carro, do metrô, tá um vidro fechado, você interage pouco com o que é a dinâmica das cidades, né? Na bicicleta não, você está mais vulnerável no bom sentido a tudo isso, você consegue perceber de fato o que é a sua cidade, né? E a gente se despontou no mundo, porque quando a gente começou há 13 anos atrás, a gente, com a malha de bicicletas que a gente colocou, a gente estava ali no ranking entre as cidades com maior uso, mas a gente ficava atrás de Amsterdã, de outras cidades que tinham já a cultura a China, né, que infelizmente pelo motivo errado, porque eles saíram da bicicleta e voltaram para a moto, né, mas a gente tinha outras cidades que tinham uma densidade e um uso da bicicleta que era absurdo, né. Hoje não só, pelo menos nos últimos 3 anos, o Rio de Janeiro é o maior indicador de usuários e de viagens de bicicleta no mundo, né? A gente se consolidou e, assim, quanta bicicleta a gente coloca, tem demanda para essas bicicletas, seja a bicicleta né, ativa que a gente fala, né, que é a não motorizada, ou a bicicleta elétrica que a gente vem testando nas capitais, em como é que a gente traz um pouco esse uso para aquelas pessoas que ou pedalam mais ou que vão fazer entrega, né, para um outro perfil de uso. Bacana. E hoje a gente tem uma procura muito grande, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pela bike elétrica, né? Vocês pensam em algum projeto em relação a isso? Porque tá praticamente uma febre, ciclovia tem muita bike elétrica. Claro que a gente ainda precisa de uma regulamentação por parte do município, mas no futuro vocês pensam em algo em relação à bike elétrica? Sim, nós estamos testando algumas tecnologias, né? A gente acredita na bike que a gente fala de pedal assistido, ou seja, você tem que pedalar para carregar e para você continuar usando. A bicicleta, o elétrico é para aquela necessidade de quando você já cansou, quando você tem uma subida, né, para continuar tendo o benefício da bicicleta. Mas a gente tem alguns desafios hoje, então, que estão sendo superados, mas durabilidade da bateria, componentes da bateria, como é que você faz o descarte correto ou a economia circular, como que você traz também no dia a questão do carregamento, o peso da bicicleta que tem que ser adicionada pela bateria. Então hoje a gente pegou algumas tecnologias de bicicleta pedal assistido das elétricas e a gente vem testando nas cidades. E no paralelo a gente vem fazendo pesquisa com os usuários. O que você acha da bike elétrica? E para nossa surpresa, não é uma unanimidade. Eu não vou poder virar o sistema todo na bike elétrica, porque tem pessoas que falam, não, mas eu prefiro a bicicleta hoje não ter nada de pedal assistido, porque é a forma que eu incluo na minha rotina um exercício físico, né? Porque a bicicleta é um exercício físico bastante completo, né? O aeróbio, para a questão muscular e tudo mais. Então, a gente vai ter que ir adequando o perfil de uso cidade a cidade. E no piloto que a gente vem fazendo, tem cidades onde a bicicleta tem muita procura, bike elétrica, outros que a procura não é tão alta. Então, ainda eu acho que tem espaço para a gente entender o perfil de uso da bike elétrica. Legal, bacana. Luciana, muito obrigada pela entrevista aqui no Visões ESG. Eu que agradeço. Bom, Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você sobre sustentabilidade, sobre ações sociais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.